Então, o que seria o poder constituinte derivado? O poder constituinte derivado é a segunda classificação do poder constituinte. O poder constituinte derivado, também chamado de secundário, poder instituído ou de segundo grau, remanescente, existem essas, né, são sinônimos. Ele, na verdade, não é um poder constituinte originário. Por que não é originário? Porque já existe uma Constituição. Ele é derivado. Ele já é, ao contrário do poder constituinte originário, ele é um poder jurídico. Não é mais um poder fático e jurídico. Existe essa diferença. Ele tem a finalidade de reformar a obra constitucional, seja através do Congresso Nacional, no âmbito federativo, ou através de coletivas, nas Assembleias Legislativas dos Estados-membros, ou seja, no caso do Pará, da ALEPA. Seria a ALEPA, né? Quais são as características do poder constituinte derivado? O poder constituinte derivado, como o próprio nome já diz, né? Ele é derivado. Significa dizer que ele provém ou deriva de um poder constituinte originário. Para eu ter o poder constituinte derivado, necessariamente precisa-se ter o poder constituinte originário. Eu preciso ter a Constituição para poder reformular, né? Para reformular ela, que nós vamos ver mais adiante. Ele é limitado. O poder constituinte originário, nós vimos que ele, em regra, a maioria dos doutrinadores vai entender que ele é ilimitado. Ele pode tudo. Ele é o primeiro. O povo tem o poder, ele faz a Constituição do jeito que ele quer. Claro, tem a outra corrente, jus naturalista, que vai entender que teria um limite no âmbito internacional, nos tratados internacionais de direitos humanos, né? Mas, em regra, ele é ilimitado. A corrente majoritária vai entender isso. Já o poder constituinte derivado, não. Ele tem limites. E esses limites são descritos na própria Constituição. A própria Constituição vai estabelecer os limites para o poder constituinte derivado. Ele também é condicionado. Ele está sujeito a um processo. Existem condições para mudar. Para eu mudar alguma parte da Constituição, trazendo para a prática, existem condições. Condições o quê? De tempo, de forma, de como é feito. E ele é temporário. Por que temporário? Porque se encerra logo após a sua manifestação. Então, essas são as características do poder constituinte derivado. Primeiramente, por óbvio, como o próprio nome já induz, ele é derivado porque provém do poder constituinte originário, ou seja, da Constituição, uma nova Constituição. Ele é limitado, ao contrário do originário, porque a Constituição lhe impõe limitações, restrições ao seu exercício. Não posso alterar a Constituição de qualquer jeito, como me vinha à cabeça. Existem parâmetros para isso, existem limites. Poder constituinte derivado. Terceira característica, é condicionado. Só pode manifestar-se de acordo com as formalidades tratadas na própria Constituição. E a quarta característica é que é temporário. Só se encerra logo após a sua manifestação. O poder constituinte originário derivado, ele se divide em dois. Existem duas classificações do poder constituinte derivado. A primeira é o poder constituinte reformador e a segunda é o poder constituinte decorrente. O poder constituinte reformador, ele é destinado a reformar a Constituição. No Brasil, hoje, ele só pode ser exercido através de emendas constitucionais, que é feito pelo Congresso Nacional. No artigo 60, vai tratar desse assunto, vai tratar
de como é feita a emenda constitucional. Vocês podem até escrever no vade-mecum de vocês. O que é uma emenda constitucional? A emenda constitucional é o poder constituinte derivado, é o exercício do poder constituinte derivado. Poder constituinte derivado reformador. Antigamente, existiam duas formas de se reformar a Constituição. A primeira é a única presente hoje, que é através de emendas constitucionais, que nós vamos adentrar daqui a pouco, e também através da ADCT, que no artigo 3, quando foi criada a Constituição, lá em 1988, existiu o ato de disposições constitucionais, ato das disposições constitucionais transitórias. Professora, o que seriam esses atos? Era uma forma de poder rever a Constituição, que é o que está no artigo 3, no artigo 3º. No artigo 3º, diz assim: a revisão constitucional será realizada após 5 anos, contados da promulgação da Constituição, pelo voto da maioria absoluta dos membros do Congresso Nacional, em sessão unicameral. Então, assim, a nossa Constituição é de 1988. Então, nesse ato de disposições constitucional transitória, no artigo 3º, veio dizendo que após a promulgação, ou seja, de 1988, 5 anos após, poderia o texto constitucional passar por uma revisão. Ou seja, hoje já não pode mais, já passou, né? Já passou esse prazo, então hoje não pode mais. Então, o poder constituinte reformador é uma espécie do poder constituinte derivado, e a nossa Constituição só pode ser reformada hoje através de emendas constitucionais. O artigo 60, que vai dizer como que é feito esse procedimento. O que tem lá no artigo 60? A Constituição ela poderá ser emendada mediante proposta de 1/3, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou dos Senadores. Então, aqui está dizendo já, dando um limite, 1/3 no mínimo. Se não tiver 1/3 no mínimo da Câmara de Deputados ou dos Senadores, gente, é Congresso Nacional, formado por Câmara de Deputados e Câmara de Senadores. Se eu vou reformular a Constituição, eu vou fazer isso como? Através de uma emenda constitucional. Para que possa ter uma emenda constitucional, existe essa regra, que está no inciso 1º, de 1/3, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Se não tiver, já não tem como fazer uma emenda constitucional. Inciso 2º diz assim: também a Constituição poderá ser emendada, né, mediante proposta do Presidente da República. Então, quem são os competentes para propor emenda constitucional? Inciso 1º, 1/3 no mínimo dos membros dos deputados ou dos senadores, o Presidente da República. Inciso 3º, de mais da metade das Assembleias Legislativas das unidades da Federação, manifestando-se cada uma delas pela maioria relativa de seus membros. Então, são esses 3, através de 1/3 no mínimo do Congresso, ou da Câmara, no Congresso, no caso, ou da Câmara dos Deputados ou dos Senadores, através de proposta do Presidente, e através das Assembleias Legislativas das unidades da Federação. Esses são os 3 competentes para propor uma emenda constitucional. O parágrafo 1º diz assim, que a Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal, de estado de defesa ou de estado de sítio. Hoje, nós estamos vivenciando no nosso país o estado de calamidade pública, né? O presidente Bolsonaro, chefe do Poder Executivo nível federal, pediu para que o Congresso decretasse o estado de calamidade pública e assim foi feito. Hoje, a nossa Constituição poderia passar
por uma emenda constitucional? Sim ou não? Sim, poderia. Por que poderia? Porque não está descrito no parágrafo 1º que não pode nesse tempo. Isso aqui seria o quê? Uma limitação temporal. É bom vocês escreverem no vade-mecum de vocês. Na hora de estudar, facilita. Parágrafo 2º. A proposta será discutida e votada em cada casa do Congresso. Que casas? Câmara de Deputados, Câmara de Senadores. Em 2 turnos, considerando-se aprovada se obtiver em ambos, ou seja, em cada casa, deputados e senadores, 3/5 dos votos dos respectivos membros. Ou seja, gente, isso é muito difícil para você poder, o poder constituinte derivado, né, através dele, para você reformar, você emendar o texto constitucional. É difícil, são critérios rígidos, a nossa Constituição é considerada, nós vamos estudar mais pra frente, nos tipos de Constituição, que nossa Constituição é rígida, significa dizer que ela é difícil de ser alterada. Existem todos esses critérios a serem seguidos. Parágrafo 3º diz assim, que a emenda à Constituição será promulgada pelas mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, com o respectivo número de ordem. Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir. Inciso 1º. A forma federativa do Estado, o voto direto, secreto e universal e periódico, a separação dos poderes, os direitos e garantias individuais. Isso aqui seria o quê? A pesquisa que vocês fizeram. Causas pétreas explícitas na Constituição. Existem outras implícitas, ou seja, não estão descritas no texto constitucional. E essas são explícitas, já estão dizendo aqui que não pode. Parágrafo 5º. A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa. Se um dos 3 competentes Congresso, né, no caso do Congresso, os deputados, os senadores, o presidente ou as assembleias, mandarem uma emenda constitucional e essa emenda for rejeitada, não pode, na mesma sessão, apresentada de novo. É isso que está dizendo. Então, isso é a representação do poder constituinte reformador, que é uma espécie do poder constituinte derivado. Uma outra espécie do poder constituinte derivado é o poder constituinte decorrente. O que é o poder constituinte decorrente? É o poder constituinte dos Estados-membros da Federação e do Distrito Federal. Quando eu falo federação, vocês têm que ter em mente o Brasil. O Brasil é um Estado, nós estamos na Federação, o Estado Democrático de Direito, que é o que está aqui, nas cláusulas pétreas, a forma federativa do Estado, que é a nossa forma hoje, isso é uma cláusula pétrea, não pode ser alterado por emenda constitucional. O que é que poderia mudar essa forma, a forma federativa do Estado? Poder constituinte originário, uma nova Constituição. O poder constituinte originário poderia fazer uma Constituição que não tivesse essa forma federativa do Estado. Já o poder constituinte derivado não pode. Ele não pode fazer isso. Existem limites, né? E um desses limites é exatamente isso. Então, o poder constituinte decorrente, ele é o poder constituinte dos Estados-membros. Quais seriam os Estados-membros? Pará, Maranhão, o Distrito Federal, todos os Estados membros do Estado Federal, né? Do Estado como um todo, do Estado em sentido de nação. Todo Estado membro e o Distrito Federal, eles têm o quê? Uma Constituição estadual. Esse poder constituinte decorrente é o poder dos Estados-membros criarem a sua própria Constituição. Sempre
respeitando o que diz a Carta Magna, que é a nossa Constituição de 1988. Sempre que é o que nós vamos chamar de princípio da simetria. O que quer dizer, professora, o princípio da simetria? O princípio da simetria significa dizer que todas as constituições estaduais, os Estados-membros, precisa estar em simetria, em concordância. Não pode ir contra ao que diz a Constituição Federal. Então, nós vimos o quê? Que o poder constituinte derivado, existe duas espécies. Poder constituinte reformador, que hoje no Brasil só é possível através de emendas constitucionais, respeitados os limites descritos no artigo 60, respeitados os limites das cláusulas pétreas explícitas e implícitas, que vocês já se aprofundaram na pesquisa. E também existe o poder constituinte decorrente, que é o poder dos Estados-membros criarem sua própria Constituição. Então, nós vimos agora o assunto do poder constituinte originário e reformador, onde o poder constituinte originário é o que dá origem, é o primeiro, e o reformador, ou derivado, é o poder de reformar a Constituição. Na próxima aula, nós vamos estudar alguns aspectos para reformar essa Constituição, como a mutação da Constituição, dentre outros, e assim como os princípios.